nome? Eu sou o Tomás. Olha, esse é o Tomás. Quantos anos, Tomás, tem? Tenho 20 anos. 20 anos, olha, o cara novo. Já tá aí na correria, né, Tomás? Tem que ser. E aí, Tomás, você tava falando aí, né, que você já foi pra fora de Portugal, é isso? Já fui para a Bélgica com 19 anos. Para a Bélgica? Não me arrependo. Arrependo-me até se calhar de ter vindo. E era isso que eu estava a dizer ao Alas, que a gente tem que arriscar, tem que fazer pela vida. Não, a idade é um número. Não... E você foi fazer o que lá na Bélgica? Fui para carteiro. Carteiro. E quanto que ganha um carteiro lá na Bélgica, Tomás? 2.200 euros. 2 comentários que eu postei no início desse vídeo é o evento incitante da razão dos jovens portugueses migrarem: salários baixos, rendas altas. Eu já te peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, porque é um vídeo muito importante e você tem que assistir até o final para tirar suas conclusões. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa sua opinião nos comentários. 200 euros. Quando aqui em Portugal eu cresci, nós todos crescemos a dizerem-nos: aqui não tens futuro. Se tu tens ambição, tu aqui não tens futuro, tens de ir para o estrangeiro. E é por isso que vimos centenas de milhares de pessoas, de jovens, a emigrar. Nós vivemos num país em que te dizem basicamente: ou tu aceitas que Portugal está condenado à mediocridade, ou então fazes as malas e pões-te na rua, vais para outro país. A pergunta é para os partidos políticos que estão em campanha para as eleições de 10 de março e têm deixado de fora o tema do ensino superior. Eu já falei com os meus pais, é um tema recorrente na faculdade, com colegas que imigram. O trabalhar lá fora atrai o rendimento e a qualidade de vida que conseguimos ter aqui em Portugal, com os salários e as ofertas de emprego que existem hoje em dia. Não é possível, mesmo vivendo com alguém, ter uma casa digna. Os outros países, não estou assim tão bem informada, mas vi que uma pessoa, na Holanda, que é assim um país que eu quero ir, vi mais ou menos que os salários de uma pessoa da minha área no início de carreira já são tipo 2.000, 3.000 euros, é muito diferente. Tinha que pagar renda, alimentação, as propinas e chegou ao fim do ano e eu não tinha qualquer tipo de poupança ou de dinheiro que me restasse, ou seja, fiquei sem dinheiro, meus pais não tinham como pagar. No ano de 2022, as estimativas indicam que o número de pessoas que saíram de Portugal para residir no estrangeiro por um período igual ou superior a um ano, que são os imigrantes permanentes, atingiu um total de 30.954 pessoas, 20.079 em 2021, correspondendo a uma taxa de variação anual de mais ou menos 23,4%, das quais 64,6% era do sexo masculino e 35,4% do sexo feminino. Tal como em anos anteriores, em 2022, a grande maioria dos emigrantes permanentes tinha nacionalidade portuguesa, nomeadamente 29.523, o que corresponde a 95,4%. Veja na tabela os dados a seguir. Em relação à distribuição etária, a semelhança do registrado em anos anteriores, a grande maioria, os 93,5% dos emigrantes permanentes, eram pessoas em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos. Veja na tabela a faixa etária dos migrantes portugueses, perceba que a maior porcentagem é dos jovens. Mesmo que a imigração seja temporária, estima-se que tenham saído de Portugal por um período superior a 3 meses, mas inferior a um ano, um total de 40.763 pessoas só em 2022, sendo dessas 40.000 só em 2021, o que corresponde a uma taxa de variação menos 0,3%, das quais 70,5% eram do sexo masculino e 29,5% do sexo feminino. Tal como nos anos anteriores, a grande maioria, 92,5% dos emigrantes temporários de 2022, tinha as mesmas idades dos emigrantes permanentes, entre os 15 e os 64 anos.
Um inquérito da Associação Acadêmica revela que 70% dos estudantes da Universidade de Coimbra pensam em emigrar. Os estudantes apelam a medidas concretas de valorização do ensino superior a seus estudantes. 40% estão a pensar em abandonar Portugal nos próximos 5 anos e cerca de 30% na próxima década, revela a pesquisa. A Associação Acadêmica de Coimbra realizou um estudo sobre a imigração jovem dos estudantes da Universidade de Coimbra, recolhendo dados através de um inquérito na plataforma Microsoft Forms entre os dias 1 e 26 de fevereiro de 2024. Foram contabilizadas um total de 1.381 respostas, sendo consideradas válidas para análise 1.272 após a exclusão de 109 estudantes não pertencentes à Universidade de Coimbra. No que diz respeito aos motivos que levam os jovens a querer emigrar, 96,3% apontou as condições salariais como fator principal para a imigração. Renato Daniel, presidente da Associação Acadêmica da Universidade de Coimbra, revelou que o estudo permitiu aferir que, tendo em conta as condições salariais em Portugal, 1 em cada 2 estudantes vê-se incapaz de adquirir casa. Ao longo da sua intervenção na conferência de imprensa, Renato Daniel frisou que os dados revelados pelo inquérito deixaram a Associação Acadêmica de Coimbra preocupada com a possibilidade de imigração forçada, causada pela falta de valorização profissional ou por conta dos salários baixos, instando a que se faça do ensino superior uma prioridade. Uma notícia veiculada no site da SIC Notícias, no dia 2 de março de 2024, revelou que metade dos universitários do Porto pondera emigrar. As expectativas salariais ajudam a explicar esses números. 1/3 dos inquiridos acredita que, apesar das qualificações superiores, o seu primeiro salário será inferior a 1.000 euros. 47% esperam um salário entre 1.000 e 1.250 euros. E só 1 em cada 2 estudantes acredita que terá um salário acima deste patamar quando ingressar no mercado de trabalho. O inquérito da Federação Acadêmica do Porto mostra ainda que as dificuldades financeiras levam 46% dos inquiridos a equacionar, interromper ou até mesmo abandonar os estudos. Em matéria de despesas, a habitação continua a levar a fatia de leão. 30% dos estudantes deslocados pagam mais de 300 euros por um quarto. Logo de seguida surge a alimentação, as propinas e os transportes. Um encargo demasiado elevado para as famílias. Infelizmente, essa é a realidade dos jovens portugueses. Vivem o presente, os estudos, pensando no futuro, a sua emigração. Enquanto eu pesquisava esse tema, um sentimento de tristeza se apoderou de mim. Me fez pensar que países como o Brasil e Portugal têm políticos de mentirinha, atores que só aparecem em ano de eleição e quando são eleitos, mesmo que sejam de partidos opostos, comemoram juntos, rindo da cara da população, porque sabem que nos próximos anos seus bolsos estarão cheios, enquanto os jovens e o povo padecem. Mas não desanime, jovem, você é maior que os políticos, e emigrando ou não, é nossa força de vontade que determinará nosso sucesso. Como disse Charlie Chaplin, eu continuo sendo apenas um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que o de qualquer político.